casualizado. Então, o DIC, que é o delineamento inteiramente casualizado, a gente quer testar, na verdade, diferenças de tratamentos, né? A gente quer testar a média, digamos assim, a gente quer testar os tratamentos. Como que a gente vai testar esses tratamentos? Então, a análise estatística utilizada para o delineamento inteiramente casualizado vai ser a nova, tá? Então, a gente vai usar a nova, na verdade, para os outros testes, para os outros delineamentos também, tá? Então, claro que o cálculo da ANOVA vai mudar um pouquinho para cada tipo de delineamento, tá? Então, o que se chama ANOVA? Que essa técnica permite, então, que a gente teste a diferença na média dos tratamentos, tá? Então, se eu tenho 3 tratamentos, eu vou comparar a média do tratamento 1 com a média do tratamento 2 com a média do tratamento 3, né? Então, ele vai comparar a média dos tratamentos, as diferenças médias. Tá? Então, essa análise de variância, ela foi desenvolvida inicialmente por Fischer, tá? Justamente para a parte de análise de experimentos agrícolas. Hoje em dia, a gente usa na área de saúde, em várias áreas, né? Mas ela surgiu com a necessidade para análise de experimentos agrícolas. E a nova, ela se chama, então, análise de variância. Tá? Então, a análise o que está por trás dessa nova, o que vai determinar essas diferenças nos meus tratamentos, no meu delineamento, é a análise de variabilidade. Por isso que a análise de variabilidade é muito importante, né? Então, o que ela permite? Ela identifica as diferenças nas médias populacionais devido a várias causas. O que a gente quer é testar as diferenças médias? Tá? Então, a gente vai analisar a variabilidade. Que variabilidade é essa? Dentro do meu tratamento, que a gente chama de variabilidade intragrupo, da variação intragrupo, já vou mostrar para vocês depois. E o quadrado médio é a variação entre os tratamentos, tá? E a variação entre tratamentos. Então, ele vai comparar. Então, a gente vai ter a variação total de todas as informações que a gente vai ter, todos os números, depois de coletado todos os dados, né, do experimento de vocês. Então, a gente vai proceder à análise. Então, a gente vai ter a variação total. E essa variação total, ela vai ser dividida em 2 partes, a variação dentro de cada tratamento, dentro do tratamento A, dentro do tratamento B, dentro do tratamento C e a variação entre os tratamentos, tá? E a variação, então, essa variação total que a gente vai decompor, eu vou mostrar depois já na sequência para vocês, tá? Bom, quando a gente vai proceder à análise de variância, a gente tem que ter 2 pressupostos básicos, tá? Primeiro deles é que as K populações tenham a mesma variância, condição de homocedasticidade. Então, a gente testa a variabilidade delas, tem que ser a mesma, tá? Do tratamento A, do B, do C e do D. Então, se faz um teste para saber se eu considero ela como tendo homocedasticidade ou não. Caso não tenha, eu tenho que proceder ou transformo os dados ou faço uma outra situação. A gente vai ver em outro momento os pressupostos, tá? O outro, a variável de interesse seja normalmente distribuída. Então, eu também tenho que fazer um teste de normalidade dos dados. Então, eu teria que fazer 2 testes antes de proceder à análise de variância, que é o teste da homocedasticidade, igualdade de variância, e teste de normalidade, para saber se os dados seguem uma distribuição normal ou não, tá? Bom, então, supondo que ele satisfaça, a gente vai fazer análise de variância, tá? Bom, lembrando que a gente pode ter o DIC, né, o delineamento inteiramente casualizado, eu posso ter o mesmo número de repetições por tratamento, ou eu posso ter números diferentes de repetições, tá? E isso vai interferir na análise de variância. Então, aqui eu vou ter, se o meu DIC for todos os tratamentos com o mesmo número de repetições, a gente vai ter análise de variância nova, uma classificação amostras de mesmo tamanho, tá? Se for diferente, a nova, tamanhos de amostras diferentes. Vamos começar por mesmo tamanho de amostra, né? Mesmo número de repetições, tá? Então, o que a gente vai ter? Primeira coisa sempre é montar as hipóteses. Qual é a minha hipótese inicial? Que a média de todos os tratamentos são iguais. Então, a gente representa assim Mi, que é a média populacional, né? Então, seria Mi1 igual a Mi2, igual até MiK. K representa o número de tratamentos, que eu posso ter K tratamentos, né? Significa que não existe diferença entre as médias, todas elas são consideradas iguais. Contra H1, existe pelo menos uma média diferente da outra, né? Então, H0 e H1. E aí, a gente vai proceder ao teste da análise de variância, tá? Então, depois, gente, a gente vai fazer a parte no software, né?
Mas até a gente fazer a parte no software, que a gente é importante a gente entender a tabela da análise de variância. Essa tabela ela é super importante para a vida de vocês, tá? Então nós vamos fazer ela à mão, tá? Até a parte de alinhamentos em blocos, a gente vai fazer ela à mão, depois a gente vai fazer ela num software, tá? Bom, então primeira coisa a gente monta as hipóteses. Segundo, a gente vai preencher essa tabela aqui, que é a decomposição da variabilidade, tá? Então, essa tabela, ela é super importante. Então, a tabela da análise de variância de um experimento inteiramente casualizado, tá? A gente tem, assim, a variação, então, como eu falei, ela é dividida em duas partes, entre a variação entre o tratamento, o resíduo, que seria o intragrupo, e o total, né? Então, a gente vai ter sempre uma variação total, e essa variação total, ela é dividida, então, numa variação dos tratamentos e resíduo. Esse resíduo é dado ao acaso. Então, a única coisa que a gente está interferindo no delineamento inteiramente casualizado é o tratamento. As demais variações, elas vão entrar no resíduo, tá? Claro que isso tudo é muito novo para vocês, mas vamos lá. Então, essa tabelinha aqui é a variância. Se a gente pensar aqui, graus de liberdade, que se chama GL, é o que vai no denominador da nossa variância. Eu já vou mostrar para vocês para a gente relembrar. Não sei se... Bom, vocês já vão lembrar que na variância para dados... Deixa eu colocar aqui, ó. A variância, gente, para dados amostrais, tá? Não sei se vocês vão lembrar, que era o S quadrado. Ele era dado por somatório de cada um dos valores da variável menos a média ao quadrado dividido por n menos 1. Então, isso aqui que é no denominador, a gente chama de graus de liberdade, né? Então, lembrando que eu vou ter uma variância total, ó, e isso que está no numerador a gente chama de soma de quadrado, ou quadrado médio, tá? Então, a gente chama de soma de quadrado, quer dizer, o que está no numerador é soma de quadrado, tá? Então, a variância, ela é decomposta em quem? Eu vou ter uma variância total, é como se eu tivesse uma variação total, né, que é essa daqui, como se eu tivesse uma variância do tratamento, que eu vou chamar de TR, e como se eu tivesse uma variância do resíduo, né? Então, a variância total, essa variância total, ela é igual à variação do tratamento mais a variação do resíduo, tá? Então, essa é a lógica, calma, né? Isso é a lógica que a gente chega nessa tabela de análise de variância, tá? Então, o GL, ele é separado, a gente faz separado para o tratamento, GL do resíduo, GL total. Nós temos a soma de quadrado, que seria a parte do numerador da variância, dos tratamentos, do resíduo e do total. E o quadrado médio, que seria, então, a variância, tá? Esse quadrado médio é a variância, né? Nós vamos ter o quadrado médio do tratamento e o quadrado médio do resíduo. Tudo isso para a gente chegar no F calculado, tá? Então, para testar essas hipóteses H0 e H1, nós queremos encontrar esse F calculado, tá? Encontrar esse F calculado e comparar com F tabelado, tá? Então, se o F calculado for maior que o F tabelado, a gente rejeita H0, e se o F tabelado menor, F calculado menor que o F tabelado, aceita-se H0, tá? Então, essa é a lógica. Então, a gente quer montar essa tabelinha aqui. E o software, muitas vezes, vai dar, então, essa mesma saída aqui nessa tabelinha, tá? Então, aqui embaixo, ó, a gente vai ter essa tabelinha aqui. Essa tabela é uma tabela genérica, tá? Para mostrar para vocês como que eu teria os meus dados, então, né? Então, lá, coletamos os nossos dados do nosso experimento. Agora, a gente tem a parte numérica. Então, como seriam os tratamentos? O tratamento 1, o tratamento 2, o tratamento 3, até o tratamento K, tá? Esses Y são os valores que vocês mediram lá da unidade experimental, né? Então, digamos que esse Y é a variável resposta. Lembra que a variável resposta a gente chama de Y. Então, para cada unidade experimental, a gente vai ter aqui o valor, né? Então, aqui, Y1 significa que está o valor da coluna 1, linha 1. Y21, valor da coluna 2, linha 1. Coluna 3, linha 1, enfim, tá?
Aqui embaixo a gente vai ter o total, eu posso somar o total de cada um dos tratamentos. Então, T1 é a soma de todos os tratamentos na coluna. T2 é a soma da coluna 2, T3 da coluna 3, TK, soma da coluna K. Número de repetições é quantas vezes eu tenho, quantos números eu tenho dentro de cada tratamento. E a média, que seria o tratamento 1 dividido pelo R. Então, a média amostral do tratamento 1, média do tratamento 2, média do tratamento 3. Tá? E a gente representa por Y e J, né? IJ, né? Linha e coluna. Né? Então, nós queremos encontrar essa tabelinha aqui da análise de variância, né? Então, aqui nós temos os graus de liberdade do tratamento é K-1, K é o número de tratamentos, tá? R é o número de repetições. Então, a gente vai encontrar, a gente procede geralmente esses passos, tá? Para montar a tabelinha de análise de variância. Então, na letra A, nós temos os graus de liberdade dos tratamentos, resíduos total. Seguindo a sequência, a gente monta aqui. Sempre a gente vai precisar de um valor C, que é conhecido como fator de correção. Então, na letra B, a gente vai primeiro fazer o fator de correção, que é dado por essa relação. No C, a soma de quadrado total, que a gente vai utilizar essa relação aqui. A soma de quadrado dos tratamentos, soma de quadrado dos resíduos. E aí procede. Esses são os passos, então, para a gente montar essa tabelinha aqui da análise de variância. Tá? Para eu chegar no F calculado e depois comparar com F tabelado. Então, vamos fazer um exemplo. Então, suponhamos que um pesquisador conduziu um experimento inteiramente casualizado. Então, ele falou que é um delineamento inteiramente casualizado. Então, eu já vou retirar aqui, né, de alguma forma, meu delineamento, meu DIC. Em um conjunto de dados que se pressupõe que sejam normalmente distribuídos e que possuam uma sedasticidade. Então, ele está falando dos pressupostos. Então, o interesse do pesquisador é avaliar se existe diferença significativa entre os tratamentos T1, T2 e T3. Como se ajudaria esse pesquisador por meio da análise de variância, a nova, né? Utilizando-se um nível de significância de 5%. Tá? Bom, então aqui nós temos os dados T1, T2, T3. Nós temos, então, 3 tratamentos. Tá? Então, primeira coisa que a gente quer, vamos montar primeiro as hipóteses. O que eu quero? Eu quero testar, né? Ele disse lá. Primeiro, qual é o tipo de delineamento? Gente, não tá em ordem aqui, desculpa, tá? Mas o tipo de delineamento, não tá fazendo a ordem, tá? Só vou começar porque... Então, o delineamento é o delineamento inteiramente casualizado. Ele já falou, não tem bloco, não tem nada, e ele falou também no exercício. Então, é o DIC. Tá? A variável resposta seria o quê? Seria a avaliação aqui, né? Cada um dos valores seria a avaliação, a medida. A variável resposta pode ser nota, vou colocar nota. Tá? Porque eu não sei o que é, tá genérico. Vou colocar y igual a, sei lá, peso então, tá? Peso de alguma coisa. Seria o valor que tá ali. Fator. Quantos fatores ele tá analisando? A princípio ele tá analisando um fator só. Eu tenho diferentes tratamentos, mas é um fator. Não é bifatorial, senão eu teria outros tratamentos aqui também. Então, é um fator. Um fator. Depois a gente vai se habituando à parte de fatores, calma, um de cada vez. Bom, que mais? A gente vai precisar também do número de tratamentos. Então, quantos tratamentos nós temos? K é o número de tratamentos, tá? Então, quantos tratamentos nós temos? K, 3. T1, T2, T3. R, quantas repetições nós temos em cada um? 3 também, foi uma coincidência, tá? E agora eu quero montar as hipóteses. Então, como seriam as hipóteses? Eu quero testar H0, sempre vai ter igualdade. Então, vai ser a média de 1 igual a média de 2 igual a média do tratamento 3. Contra H1 ao menos uma média difere das demais. Então, é isso que nós queremos. Tá? Então, eu quero testar essa hipótese. Se eu vou aceitar ou se eu vou rejeitar essa hipótese. Então, para isso, a gente vai utilizar a análise de variância.
Então, análise de variância, o que, que a gente vai comparar na análise de variância? Nós vamos comparar um F calculado com F tabelado. Então, a lógica do teste, tá, gente? Então, a lógica do teste, a nova, é comparar F calculado com o F tabelado. Essa é a lógica, tá? Então, nós queremos montar essa tabelinha aqui. Então, para montar essa tabelinha, a gente vai ter esses passos aqui. Então, eu vou montando os passos e substituindo na tabelinha, tá? Na verdade, gente, eu coloquei uma outra aqui. Então, nós vamos montando aqui a nossa tabelinha. Vamos lá. Então, graus de liberdade. Então, aqui tá a nossa tabelinha, gente. Vamos fazer aqui. A gente pode fazer direto na tabelinha ou separado, como vocês acharem melhor. Então, a gente sempre vai construir a tabelinha, causas de variação, tratamento, resíduo, total. Graus de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, F. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? K, número de tratamentos. Vamos lá. Então, qual é o grau de liberdade do tratamento? Então, o grau de liberdade do tratamento é K menos 1. Então, que é 3 menos 1, que é igual a 2. Então, aqui eu vou colocar 2, né? Dos resíduos. Bom, o K é 3, o R, aqui tem que, aqui é vezes, R, 3, né? Então, vai ficar 3, K3, vezes 3 menos 1, vai ficar 6. E o total vai ser 3 vezes 3 menos 1. 3 vezes 3, 9 menos 1, 8. Então, eu vou colocar aqui. Do resíduo, o grau de liberdade do resíduo é 6. E o grau de liberdade do total, 8. A gente pode fazer o do total menos o tratamento e encontrar o resíduo. Tanto faz, tá? Bom, então, a primeira coluna da nossa tabela de análise de variância já temos o grau de liberdade. Agora, nós vamos para a soma de quadrado. Nós vamos para a soma de quadrado dos tratamentos, tá? Bom, antes de seguir, então, as somas de quadrado, a gente vai ter que sempre calcular o fator de correção, que a gente chama de C, tá? Então, esse C vai ser igual ao somatório de y ao quadrado, ó. O que tá entre parênteses aqui, ó? Somatório de y é parênteses ao quadrado. Então, primeiro, nós precisamos calcular toda a soma de y, tá? Então, nós queremos encontrar o C. Para encontrar o C, nós precisamos primeiro encontrar quem? O somatório de y. Quem que é o somatório de y? Nós vamos somar todos os y, tá? Então, vamos lá. Quem são os y? São esses valores aqui, ó. Então, nós tanto faz a ordem, tá, gente? Se vocês quiserem fazer 3 mais 11 mais 16 ou 3 mais 5 mais 4, tanto faz a ordem. Importante que a gente some todos os valores, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, então não tem como eu ficar indo e voltando, me perdoem, mas eu vou colocar os valores. Então, o importante é que saia daquela tabela dos valores que eu quero analisar, tá? Gente, eu coloquei aqui para facilitar, para eu poder colocar aqui. Então, os valores da minha tabela que eu vou somar vai ser 3 mais 11 mais 16 mais 5 mais 10 mais 21 mais 4 mais 12 mais 17. Tá? Então, aqui, gente, eu vou ter o somatório de y, apenas o somatório de y. Então, somando todos esses valores, eu vou encontrar 99. Mas eu quero encontrar o C, então nós vamos substituir aqui. Então, no lugar do somatório de y, nós vamos colocar 99 eleva ao quadrado dividido por n. Quem que são os n's? Vocês podem fazer 3 vezes 3 ou vir aqui e contar quantos elementos nós temos. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou é K vezes R, tá? Então, dividido por 9. 9 elementos. Então, elevando ao quadrado dividido por 9, eu vou encontrar 1000
1.089. Então, significa que o meu C vai ser igual a 1.089. Então, esse é o fator de correção C, que a gente vai precisar para calcular os outros termos. Bom, vamos lá. Então, nós fizemos o item B, agora vamos para o item C. A soma de quadrado total. Então, a soma de quadrado total, que a gente chama de SQT, tá? Então, lembrando que a soma de quadrado total sempre vai ser a soma de quadrado dos tratamentos mais a soma de quadrado do resíduo, tá? Então, vamos lá para a soma de quadrado total. É essa relação aqui, ó. Ó, vou até escrever de novo. Que é, então, a soma de quadrado total é igual ao somatório de y ao quadrado menos c, que é o fator de correção que eu acabei de calcular. O que é, gente? Ó, o y aqui é diferente daquele outro y lá, então a gente tem que cuidar isso aqui, né? Ó, porque o somatório de y ao quadrado é diferente do somatório de y tudo ao quadrado. Aqui ele está dizendo que eu tenho que levar cada um dos valores de y ao quadrado. E aqui ele está dizendo que eu vou somar todos os y e depois elevar ao quadrado, tá? Então, aqui, gente, como eu não tenho nenhum parênteses, ele quer dizer que eu vou elevar cada um dos valores de y ao quadrado. O que significa isso, prof? Significa que nós vamos pegar os dados originais, esses aqui, e levar cada um ao quadrado, tá? Então, 3 ao quadrado, 11 ao quadrado, 16 ao quadrado, 5 ao quadrado, vamos somar todos eles, tá? Então, a gente vai pegar todos os valores, sempre. Então, vamos lá. Então, primeiro, gente, eu vou calcular aqui esse meu termo aqui, né? Que é o somatório de y ao quadrado. Então, o primeiro valor, eu já anotei aqui para facilitar, né? Pra gente não perder muito tempo, vocês vão fazendo depois, parando o vídeo, tá? Então, vamos lá. O primeiro valor da minha tabelinha de números é 3. Tanto faz a ordem aqui também, tá? Então, 3 ao quadrado, mais 11 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 21 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, mais 17 ao quadrado. Então, gente, levando cada um desses valores ao quadrado e realizando essa soma, eu vou encontrar 1.401. Tá? O que significa isso, gente? Significa que o somatório de y ao quadrado é 1.401. Mas não é isso que eu quero, né? Nós queremos quem? A soma de quadrado total para a gente substituir na tabela da análise de variância. Então, a soma de quadrado total vai ficar o somatório de y, que está ali, que é 1.000, então, 401, menos o fator de correção que nós calculamos no item B, que é 1.089. Então, menos 1.089. Então, a soma de quadrado total vai dar 312. Então, a soma de quadrado total igual a 312. Essa é a soma que eu quero encontrar. O que eu vou fazer com esses 312? Eu vou substituir aonde? Na minha tabelinha aqui. Então, aqui embaixo nós vamos colocar 312. Né? Então, minha soma de quadrado total é 312. Então, falta agora encontrar a soma de quadrado do tratamento e a soma de quadrado do resíduo. Depois, a gente vai fazer o quadrado médio e depois, enfim, o F calculado para poder comparar com o F tabelado. Tá? Então, agora vamos encontrar quem? A letra D, o item D, que é a soma de quadrado dos tratamentos. Então, aqui nós vamos ter a soma de quadrado do tratamento. O que ele vai ser? Vai ser o somatório de cada um dos tratamentos ao quadrado. Tá? Dividido por R menos o C. Bom, quem que é o T? Vamos lá. Então, quanto que vale o T1? O somatório de T1?
quanto que vale o somatório do tratamento 1. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos lá e vamos somar os tratamentos 1. Então, ó, somatório de tratamento 1. Quanto que vai dar o somatório do tratamento 1? Opa. Então, eu quero encontrar cada um dos meus tratamentos. Tá? Então, somando 3 mais 5 mais 4, vai dar 12. O somatório do tratamento 2 seria 11 mais 10 mais 12, que vai dar 33. E a soma do tratamento 3, seria 54. Então, gente, essas são as somas dos tratamentos. Então, para encontrar o quadrado médio lá do tratamento, a gente vai elevar cada um dos tratamentos ao quadrado e somar esses valores ao quadrado, tá? Então, vamos ver aqui. Então, vou colocar aqui embaixo só pra gente relembrar. O somatório, então, do tratamento 1 é 12. O somatório do tratamento 2 é 33. E o somatório de tratamento 4, tratamento 3, somatório do tratamento 3 igual a 54. Então, o que está dizendo a relação da soma de quadrado do tratamento? Ele está dizendo que a gente vai ter que levar cada uma dessas somas dos tratamentos ao quadrado. Então, vou fazer assim, ó. Vai ficar 12 ao quadrado, que é a soma do tratamento 1, mais a soma do tratamento 2, que é 33 ao quadrado, mais a soma do tratamento 3, que é 54 ao quadrado. Dividido por R, quem que é R? Quantas repetições cada tratamento tem? 3. Dividido por 3, menos o C, que é aquele valor de C lá, 1089. Então, a soma de quadrado do tratamento, resolvendo essa conta, primeiro a gente resolve essa parte aqui, que vai ser, então, 1389 menos 1089. Isso aqui vai dar, então, 294. Então, a soma de quadrado do tratamento vai ser igual a 294. O que eu faço com esse valor? Vou lá na tabelinha da análise de variância, que a gente sempre quer montar a tabelinha, e vou colocar no lugar da soma de quadrado do tratamento, eu vou colocar 294. Tá? Bom, aqui já seria suficiente para eu continuar resolvendo aqui. Não precisaria de mais nada agora, só a tabelinha, tá? Eu posso resolver tudo agora até o F calculado pela tabelinha, tá? Bom, vamos lá. Então, a soma de quadrado do resíduo. Então, no item E, a soma de quadrado do resíduo. Gente, a soma de quadrado do resíduo é a soma de quadrado total menos a soma de quadrado do tratamento. Por isso que eu falei, não precisaria mais fazer passo por passo, eu posso fazer direto na tabela. Por quê? A soma de quadrado do resíduo vai ser 312 menos 294. Então, 312, né? Então, a soma de quadrado do resíduo vai ficar 312 menos 294. Isso aqui vai ser, então, 18. Então, a soma de quadrado do resíduo é igual a 18. Então, aqui, no lugar da soma de quadrado do resíduo, vai ser igual a 18. Pronto. Soma de quadrado, a coluna já está pronta. Agora, vamos para quadrado médio.
O quadrado médio de cada um do tratamento vai ser a soma de quadrado do tratamento dividido por 2. Então, vai ser esse valor aqui dividido por esse valor aqui. O do resíduo vai ser esse valor dividido por esse. Tá? Então, também aqui não precisaria fazer os passos, dá para fazer direto na tabelinha. Tá? Então, o que quero dizer com isso, gente? Está aqui embaixo os outros passos, ó. Quadrado médio dos tratamentos. Então, ó, quadrado, como é a primeira vez, eu vou fazer aqui, mas não precisaria fazer, tá? Então, o quadrado médio do tratamento vai ser a soma de quadrado do tratamento. Quanto que é a soma de quadrado do tratamento? Soma de quadrado, ó, soma de quadrado, tratamento, 294. Graus de liberdade, 2. Então, 294 dividido por K menos 1, que é 2. Não dá pra ficar indo e voltando que trava. Então, vai ficar aqui 294 dividido por 2, tá? Que vai ser o nosso, então, 147. Tá? Então, o quadrado médio do tratamento, 147. Eu não vou ficar indo lá, vou fazer direto aqui, tá? Então, gente, é só fazer esse valor dividido por esse, não precisa descrever lá embaixo, já pra fazer direto na tabela. Quadrado médio do resíduo vai ser o quê? Vai ser esse valor dividido por esse, tá? Então, sempre vai ser esse valor, vou representar aqui pela primeira vez, 18 dividido por 6, que vai ser, então, 3. Tá? E aí, tudo isso, gente, tudo isso pra gente chegar no F calculado, tá? E o F calculado, o que ele vai ser? Vai ser esse valor do quadrado médio do tratamento dividido por esse aqui. Tá? Então, vai ser esse dividido por esse. Então, o F calculado vai ser 147 dividido por 3. Tá? Então, vai ser o 147 dividido por 3. Estou repetindo, tá? E esse valor de 147 dividido por 3 vai dar 49. Então, esse é o tão sonhado valor que a gente quer encontrar. É o F calculado. Tá? Então, meu F calculado igual a 49. E o que a gente quer? A gente quer comparar esse F calculado, que é 49, com F tabelado. Tá? Eu não coloquei aqui o F tabelado, mas eu poderia. Não deu espaço, tá? Porque eu achei que eu ia ocupar muito espaço. Depois, no próximo exemplo, eu coloco aqui no ladinho o F tabelado também, tá? Mas o importante é que é esse valor que eu quero encontrar. Então, eu quero tudo isso, gente, todas essas contas pra gente chegar nesse F calculado. Então, eu quero comparar agora, gente, o F calculado com o F tabelado pra tomar uma decisão. Tá? Então, tá aqui, ó. Gente, eu transcrevi aqui a tabelinha, tá? Claro que lá ficou grandona, porque minha letra aqui, na hora de escrever, fica grande. Mas, na verdade, quando vocês forem fazer no caderno, vão fazer uma coisa bonitinha assim, menorzinha, né? Então, vai ficar mais ou menos assim. Então, a gente tem essa tabelinha aqui de resposta. Então, F calculado aqui, 49. E nós queremos comparar com F tabelado. Da onde sai esse F tabelado, tá? Então, vamos procurar agora encontrar o F tabelado. Deixa eu colocar em algum espaço. Deixa eu colocar aqui na resolução. Vamos colocar aqui, então. O F tabelado. Então, nós vamos... O F calculado, 49. E o F tabelado, tá? Tab, tá? É a mesma coisa que F tabelado, tá? É o F de uma tabela que a gente vai encontrar. Da distribuição F, tá? Bom, esse F, gente, tab... Como que a gente encontra ele? Vai ser F, alfa, tá? Graus de liberdade do tratamento
e graus de liberdade do resíduo. Tá? Então, isso é para montar aqui os parâmetros para a gente encontrar o F tabelado. Bom, o nosso alfa. Quanto que é o nosso alfa? Lá no meu exercício, ele dizia que ele queria testar com 5%. Ai, prof, de onde saiu esse 5%? Vamos lá. Ó, vamos lá no exercício. Só vou esperar que ele vai dar uma travadinha. Então, o alfa, de onde sai o alfa, né, gente? É aquele alfa que a gente quer testar, ó. Utilizando, então, nível de significância de 5%. Então, meu alfa é 5%, né? Então, esse é o valor que eu vou utilizar lá. Tá? Ele começa a travar, gente. Chega no final da aula, como a gente escreve muito no PDF, ele trava, tá? Bom, estamos acabando quase. Então, saiu dali o meu 5%. Tá? Então, eu vou escrever aqui. F, né, tabelado, igual a F. No lugar do alfa, nós vamos representar por 5%, porque eu quero testar aos 5%. Então, aqui vai 5%. Né? GL do tratamento, graus de liberdade do tratamento. Da onde está? Vamos lá na nossos resultados. Agora vamos ter que descer. Vou pegar essa daqui, aqui é a mesma tabelinha. Então, graus de liberdade da coluna do GL dos tratamentos é 2. GL dos tratamentos, 2. E o GL do resíduo é 6, tá? Então, eu vou aqui. Então, gente, graus de liberdade do tratamento, veio lá da tabela da nova, é 2. E o graus de liberdade do resíduo, 6. Tá? Então, de posse desses símbolos aqui, que são os parâmetros da distribuição F, nós vamos procurar na tabela F. Então, olhar valor, né? Ou melhor, buscar valor na tabela F, né, prof? Então, nós vamos buscar o valor na tabela F. Onde vai estar essa tabela, gente? Então, essa tabela F vai estar em anexo lá no PDF, tá? Que é essa tabelinha aqui, ó. Essa é a tabela F da distribuição F, tá, gente? É uma outra, a gente vai ver várias distribuições, tá? Depois a gente vai ter pro teste Tuck uma tabela, pro teste Dunnett uma tabela, tá? Então, são as tabelas. Gente, a tabela da distribuição F, tá? Para cada valor de alfa, existe uma tabela. Então, no caso, no nosso exercício, é alfa 5%, que é 0,05, tá? Deixa eu só colocar aqui para a gente poder escrever. Então, gente, meu alfa 0,05 equivale a alfa 5%. Tá? Então, equivale a alfa 5%. Então, se eu tivesse um alfa 10, eu olharia essa outra página aqui. Então, para cada alfa, existe uma tabela. Esse aqui seria o alfa para 10%. Tá? Bom, se eu tivesse uma confiabilidade 99%, ou alfa 1%, seria essa aqui. Então, para cada valor de alfa, existe uma tabela. Uma página de dados, tá? O nosso alfa é 5%, então eu vou olhar aqui, tá? Graus de liberdade numerador, tá? Gente, aqui a gente vai olhar os graus de liberdade do tratamento, vai ser o grau de liberdade numerador, gente, é a mesma coisa que GL do tratamento, tá? Opa. É os GL do tratamento.
E aqui, gente, vai ser o GL do resíduo. Vou olhar aqui, tá? E aqui o do tratamento. Então, gente, anotem, se vocês puderem imprimir essa tabela F, ou então, enfim, anotem em algum lugar, para saber que às vezes nos livros vão colocar graus de liberdade do denominador. É porque é o valor aqui do denominador. O que a gente quer encontrar, só para relembrar, tá? Nós queremos o F 5%, que é essa tabela aqui do 5%, né? Graus de liberdade do numerador, que eles chamam aqui de tratamento, que é o 2 e o 6, tá? Então, a gente sempre vai olhar do tratamento, esse aqui é do tratamento. Ai, gente, tá dando pano. E o outro é do resíduo. Então, vai ser o do tratamento e o do resíduo. Tá? Então, a gente vai olhar como? Aqui, eu vou olhar o do tratamento, que é 2. Então, meu tratamento é 2. E o grau de liberdade do resíduo é 6. Então, eu vou olhar aqui no 6. Então, o valor é 5,14. Então, meu F tabelado, tá? A resposta do F tabelado é igual a 5,14. Tá? Então, é esse valor que eu vou utilizar para comparar com o F calculado. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa resolução. Opa, está aqui. Então, meu F, né, tabelado, é igual a 5,14. Então, F calculado é 49, que eu calculei lá na tabela da análise de variância. O meu F tabelado igual a 5,14. Tá? Qual é a regra, tá, gente? Então, a regra vai ser se F calculado maior que o F tabelado, rejeita-se H0. A hipótese, tá? E se F calculado menor que o F tabelado, aceita-se H0. Essa é a nossa regra de decisão, tá? Então, no nosso exemplo aqui, quando eu comparar F calculado com F tabelado, F calculado é maior que o F tabelado. Gente, por que eu vim para essa página aqui? Vocês podem continuar nas mesmas folhas, tá? Eu só vim pra cá porque aqui tem espaço, tá? Era meu rascunho. Então, gente, F calculado 49, F tabelado 5,14. Então, F calculado maior que F tabelado, rejeita-se H0. Tá? Então, sempre, ó, FC maior F tab, rejeita-se H0. FC menor que o F tab, aceita-se H0. Tá? Então, aqui o F calculado, logo rejeita-se H0. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá para nossa H0 e H1. Então, agora a gente vai ter que ir para H0 e H1. Rejeita-se H0. O que quer dizer rejeitar H0? Vamos voltar para as nossas hipóteses, que estão muito longe. Aqui. Rejeita-se H0. Então, eu estou rejeitando a igualdade das médias. Então, quer dizer que se eu rejeito H0, eu estou considerando H1 como verdadeira. E o que diz H1? Que ao menos uma média
difere das demais. Ou ao menos uma média difere de outra, tanto faz, tá? Ao menos uma média difere das demais, ou ao menos uma média difere de outra. O que isso quer dizer? Então, a minha conclusão vai ser que com 95% de confiança, então essa é a minha conclusão, né, para análise de variância, para o teste da análise de variância, essa é a minha conclusão. Então, a conclusão é que com 95% de confiança, pode-se concluir que ao menos uma média difere de outra, tá? Bom, ao menos um dos tratamentos difere dos demais. Eu tenho 3 tratamentos, tenho T1, T2, T3, né? Mas quem difere de quem? Então, eu só sei aqui o quê? Que ao menos um difere dos demais. Eles não são todos iguais. Agora, resta saber quem difere de quem, né? Então, quem difere de quem? Agora, para responder essa pergunta, eu vou ter que fazer um teste de comparações múltiplas, tá? Então, agora eu vou ter que realizar, né? Realizar um teste de comparações múltiplas. Bom, nesses testes, então, continuando, a análise de variância acaba aqui. Então, gente, olha só. A análise de variância, que é a nova, o F calculado com F tabelado, ele só permite dizer se todos os tratamentos são iguais ou se ao menos um difere de outro. Só isso. Mas ele não permite dizer nesse momento quem difere de quem. Para saber quem difere de quem, nós vamos fazer um teste de diferenças múltiplas ou de comparações múltiplas. Quais são eles? Aí a gente vai ter na continuação, tá? Vai acabar aqui a análise de variância e depois na sequência vem, porque o exercício não acaba aqui. A continuação do exercício seria fazer um teste de diferenças múltiplas. Quais testes de diferenças múltiplas a gente tem? Tukey, Dunnett, Duncan, Chefé. Existem vários testes de diferenças múltiplas, tá? Então, eu teria que fazer um teste de diferenças múltiplas, que eu vou fazer na sequência, tá? Então, a gente vai aprender na sequência o Tukey, tá? Nós vamos fazer o Tukey, para saber quem difere de quem e colocar as letrinhas, tá?